Vida em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo, saúde acima do lucro. Vida em primeiro lugar. Eu queria falar dessa generosidade e da perfeição do projeto de Deus, onde todo mundo nasce sob o teto, que é o ventre da mãe. Vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. Queremos O teto é um sonho de todos. Todos sonham em ter um teto. E o teto também, é uma lei. Existe uma lei desde 1948 aqui no Brasil. Existe na Constituição a lei onde diz que todos têm direito ao teto. Só que, infelizmente, não é o que a gente percebe. E quando uma lei é descumprida, né, você tem que responder por isso. Mas por isso ninguém responde. A lei vive sendo violada, não cumprida, mas ninguém responde por isso. E para quem não tem teto e está em situação de rua, ele vivencia assim, a pior experiência da sua vida. Estar em situação de rua é um lugar de insegurança, de insalubridade, de fome, de falta de condições mínimas de higiene, de violação de direitos, de dependência química, de doença e de morte. Vida em primeiro lugar. Que é um lugar de vagabundo, de desocupado, e que as pessoas que estão na rua ou que não têm um teto escolheram estar assim. Se alguém fosse escolher alguma coisa, não escolheria não ter um teto, porque é muito difícil, é uma violação total de direitos e também de dignidade, né? Porque não consegue. Imagina, a pessoa não tem direito a nada, quando tem sede não tem água não tem acesso à água, quando precisa fazer as necessidades fisiológicas não tem um lugar, não tem como lavar as mãos depois disso. E o teto, então para quem tem teto, às vezes sair para a rua, ele tem a sensação de liberdade. E para quem não tem casa, voltar para casa é um sonho de dignidade. Então a casa é que dignifica o homem. Vida em primeiro lugar. Então, todas as ambiguidades que existem na vida, né, dos seres, onde agora com esse tempo de pandemia foi chamado, né, que as pessoas ficassem em casa. E como é que fica quem não tem casa para voltar ou para ficar? E ainda pior, para violar mais e para afrontar mais a situação dessa gente, o que fizeram com eles? Ainda o espaço que eles tinham na praça, que foi a Joca Neves, o caso da Joca Neves, que lá no mínimo 15, 20 pessoas pernoitavam por noite naquele espaço. O que eles fizeram? Foram lá, fecharam. Então, além de os direitos não fazer valer para essa população que é que vive a pior experiência da vida, que é a falta do teto, da casa para voltar, ainda essa gente, o que é feito com eles? É jogado para muito longe, para que a elite, para que os políticos, para que a sociedade em geral não veja eles. Jogam eles para longe, para as periferias, é lá que querem colocar eles, mas o lugar deles é o centro. Porque ali que tem tudo para eles poderem sobreviver e dar conta. Imagina, teve no início da pandemia, as pessoas estavam em situação de rua aqui em Lages, eles percorriam, em média por dia, dava quase uns 20 quilômetros, porque eles saíam do centro e iam no Caíque, levantavam de manhã, saíam do Caíque, iam por trás do Morro Grande, iam tomar café lá no Caça, saíam lá do Caça, subiam até a São Joaquim para almoçar, saíam da São Joaquim e voltavam lá. Então pense, eles quase que giravam metade da cidade, andando da periferia para o centro. Veja o que percorreu essa gente, precisa ver. Por isso, ninguém imagina como é que é as condições dos pés dessa gente, do que caminham. Vida em
de fazer uma provocação para a nossa juventude, para essa juventude que eu percebo tão amorosa, tão engajada, tão comprometida, né? Que a juventude se envolva, né? De repente, vamos em Lages, existe um projeto a nível nacional que se chama Teto Brasil e Casa Verde, e onde isso vem recursos internacionais e para se envolver, para quem sabe ajudar a minimizar a dor e sofrimento de quem vive, né, nessa condição e que sem casa, porque hoje a gente tem visto... Vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. As pessoas que estão aí na rua, que não têm o teto e de repente o que eles mais buscam e procuram, acima às vezes de um teto, seria apenas o serem reconhecidos, que as pessoas olhassem como gente que são, como seres humanos, como filhos de Deus, que não receberam lá na terra infância, às vezes, o mínimo necessário para terem poder, para que pudesse nesse momento superar com facilidade, sair da situação, porque eles não têm o mínimo não receberam o mínimo de amor, o mínimo de afeto, o mínimo de carinho, de necessidades básicas. Né, cresceram às vezes no meio de uma família já toda desestruturada e depois são lançados e ainda a sociedade faz pior, violenta eles mais ainda. Então, né, o que eu deixo aqui que a gente procure, quando vê essas pessoas, olhar para eles, para que você valorize, para que você veja eles como filho de Deus que são. Vida em primeiro lugar.